Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui pra responder mais uma daquelas questões lá dos stories. Se não participa, vai lá, deixa a tua questão, porque todos os dias eu procuro responder um pouquinho. Então, essa caixinha, ela diz o seguinte: Tati, como saber se escolhemos o caminho certo na área profissional? Gente, vamos lá. O que é o caminho certo na área profissional? Eu acredito que na cabeça de vocês, certo, né, dar certo na área profissional deve ser alguma coisa do tipo assim, olha, eu gosto de acordar e ir trabalhar, eu gosto de estar no meu ambiente profissional, eu gosto daquilo que eu faço, aquilo não é um sofrimento pra mim. Por vezes tem pessoas que até dizem que é o seguinte, né, que é como se não trabalhasse. Gente, existe uma coisa, tá, chamada vocação. Qual é a primeira vocação do ser humano? Amar e servir. Tati, isso é horrível. Pois é, né? Então, assim, saiba que enquanto tu não conseguir cumprir a tua primeira vocação, que é amar e servir, tá? E servir inclui trabalho, exige esforço. Enquanto tu não cumprir essa primeira vocação, tu não vai ter o mínimo, tá? O mínimo necessário para te ser feliz. Agora vamos à segunda vocação, né? Essa primeira, gente, amar e servir é pra todo mundo, filho. Não interessa se tu tem alguma profissão ou não. Tu vai ter que amar e servir pra te ser feliz, tá? Então, por exemplo, uma dona de casa, né? Poxa, ela exerce a primeira vocação do ser humano com, né? Tem pelo menos a possibilidade de exercer a primeira vocação do ser humano com excelência. Amar e servir. Não tem nada, né? Tem nada mais gostoso do que a gente ter uma família para cuidar e cuidar de fato dela. Então, sim, mesmo sem ter uma profissão, tu pode exercer a primeira vocação, tá? Amar e servir. Agora, a nossa segunda vocação, né, é exercer uma profissão para a qual a gente foi chamado, tá? Vamos fazer assim. E isso exige um pouco de autoconhecimento, minha gente. Vamos lá, vamos centrar. O que é a terapia, tá? A terapia é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando a pessoa chega em mim, a primeira coisa que eu faço é mapear algumas coisas simbólicas, tá? Algumas coisas psicológicas, algumas coisas intelectuais, algumas coisas espirituais. Eu vou mapeando, vou entendendo e vou explicando. À medida que a pessoa se conhece, é mais fácil para ela encontrar o seu chamado, a sua vocação, tá? Existe sim uma singularidade em cada ser humano, que precisa ser observada e respeitada pra gente ser feliz. Tá? Vamos chegar aqui, ó. Como saber se escolhemos o caminho certo na área profissional? Uma vocação, minha gente, profissional, ela tem que ser estabelecida em 3 pontos, tá? Eu costumo dizer assim, ó, para de nadar contra a maré. Às vezes as pessoas chegam em mim e dizem assim, ai, Tati, eu tô tão infeliz, porque assim, eu tô numa área de vendas, mas eu odeio falar com pessoas. Filho, tu nunca vai ser feliz. Tu não tá observando as tuas características, né? A tua singularidade, aquilo para o qual tu foi criado. É a mesma coisa que aquele ditadinho, né? Tu coloca um peixe numa árvore e um elefante no mar. Não vai dar certo, minha gente. E aqui tá o primeiro ponto que eu quero falar. Numa vocação profissional, em primeiro lugar, a gente tem que observar a nossa predisposição. O que é predisposição, minha gente? O dote, o talento que a gente já nasceu com ele. Por exemplo, eu com 2, 3 anos de idade, eu já pegava aqueles pianinhos, sabe, com 7 teclas. E aí, ali, gente, com 3, 4 anos de idade, eu queria tocar o parabéns. Vocês estão entendendo? Era de... Com 3, 4 anos de idade, eu já tava dizendo assim, olha, né? Tem alguma coisa aqui que veio comigo, que não fui eu que desenvolvi. Uma criança de 3, 4 anos de idade não desenvolveu nada ainda. Tá ali, né? Querendo aprender alguma coisa. Então, assim, esse dom, esse talento, ele vai transpirar, minha gente. Transpirar, sem vocês quererem, sem fazer nada. Ele vai aparecer. A pessoa que tem talento para comunicação vai se comunicar desde muito cedo. A pessoa que tem um talento para liderança vai liderar desde muito cedo. A pessoa que tem um talento para música vai demonstrar isso, né, no primeiro contato com o instrumento. Observar o dote, o talento, a predisposição é a primeira coisa. Então, como saber se estou no caminho certo? Observe isso. Por exemplo, tu é professora, tu gosta de te comunicar? Porque o talento necessário para um professor é a comunicação. Tem que saber explicar, tem que saber contar histórias, tem que saber transferir conhecimento, tá?
Então, observa isso. Olha, eu consigo me comunicar bem? Eu tenho paciência para com os outros? O professor tem que ter uma paciência, né, gente? Tem virtudes que a gente desenvolve. Todas as virtudes, elas se desenvolvem, tá? Na prática. Então, nada está perdido também, né, minha gente? Mas observar aquele mínimo talento necessário pra gente não nadar contra a maré. Esse é o ponto, tá? Não nade contra a maré. Por exemplo, eu odeio vender. Qualquer coisa que seja. Pavor, minha gente. Se eu tiver que chegar nas pessoas, olha aqui, ó, né, tem aqui alguma coisa, quer? Pra mim aquilo já é um saco, tá? Porque assim, eu já tô assim, a pessoa tá me ignorando e eu já tô assim, meu Deus do céu, tô perdendo a minha vida aqui com essa pessoa que tá me ignorando. Então, gente, eu seria uma vendedora muito frustrada e muito infeliz, tá? E eu sou uma cantora, uma psicoterapeuta extremamente satisfeita com as minhas profissões. Então, o que eu faço? Eu delego as coisas que eu não sei fazer, que eu não gosto de fazer, que não me fazem feliz e que eu não nasci. Por quê? Porque a gente acaba sendo um fracasso naquilo que a gente não tem talento. É quase sempre assim. Certo que o esforço sempre ganha do talento, tá? Mas a gente juntando o talento com o esforço, minha gente, aí a gente entra no fluxo da vida, tá? Então não basta também dizer assim, né? Ah, mas eu vou me esforçar assim. Tu vai te esforçar muito pra ter um resultado baixo e não ser muito feliz. Então, não nade contra a maré. Entenda o teu dote, aquilo que veio contigo, né? O teu talento, a tua predisposição e começa por aí a tua profissão. Segundo ponto, minha gente, é o chamado. Porque, por exemplo, eu tenho um talento musical muito aflorado, né? Eu, por exemplo, toco piano e, sem falsa modéstia, muito bem. Eu toco piano muito bem. E eu nunca tive uma aula, minha gente. Né? Fui autodidata, peguei o pianinho lá, transpus os acordes do violão pro piano e fui treinando, né, com o ouvido, com apostilas, lendo. Eu tenho sim um talento musical, até bem aguçado. Mas, minha gente, eu não tenho um chamado muito grande pra música, sinceramente. Então, quando eu penso assim, o que eu continuaria fazendo mesmo se eu não precisasse de dinheiro? Essa é uma pergunta que eu faço na terapia, tá? Para as pessoas que estão meio desorientadas profissionalmente, né? O que eu continuaria fazendo mesmo se eu não precisasse de dinheiro? E aí brilha no meu olho, né? Aquela coisa do tipo, eu continuaria estudando, eu continuaria aliviando o sofrimento alheio, eu continuaria transferindo o meu conhecimento, né? Eu continuaria aliviando o peito dos outros. Então isso é um chamado, né? Aquilo que a gente faria mesmo se a gente não precisasse de dinheiro. Ah, Tati, mas eu não faria nada. Bom, então tu não entendeu nada do que é a vida, nada do que é ser humano, tá? Tu é uma criança mimada que não vai conquistar nada na vida, muito menos a felicidade. Pra gente ser feliz, a gente tem que cumprir a nossa primeira vocação: amar e servir. E pra amar e servir, a gente tem que trabalhar, tá? E a gente tem que encontrar essa nossa vocação segunda, que é a profissional, e dar o nosso melhor ali. Então, o chamado, minha gente, tesão, tá? Te faço essa pergunta. Olha, eu tenho talento pra música, né? E eu trabalho com isso. É gostosinho. Mas assim, podendo evitar, minha gente, podendo evitar, sinceramente, podendo ficar em casa, eu fico. Eu não quero. Eu vou lá pra ganhar dinheiro. Eu não sou dessas que fica pegando violão e tocando em rodinha. Que isso, minha gente? Eu fico pensando assim, vamos conversar, né? Vamos conversar, vamos estudar, vamos falar, né, de coisas superiores. Então, assim, o meu chamado é muito maior, né, pra parte intelectual e de psicologia do que pra música. Então, observa isso. Onde é que tá o teu chamado, né? O que tu continuaria fazendo mesmo se tu não precisasse de dinheiro na vida? E o terceiro ponto, minha gente, pra saber se tu tá no caminho certo na área profissional, são as circunstâncias, tá? É necessário articular uma vocação profissional nesses três pilares: dote, talento, predisposição, o chamado, o tesão que tu tem pra fazer aquilo, pra executar aquilo, e circunstâncias. De nada adianta tu ter um talento, tu ter um chamado, tu entender que tu nasceu, né, que tu sente vontade de exercer aquilo, mesmo se não precisar de dinheiro. Porém, se as circunstâncias são impossíveis, ou pelo menos por enquanto impossíveis, tá? Então, de nada adianta. Quando a gente não tem a possibilidade de exercer, algo está errado. Eu estou falhando aqui em algum ponto nesse meu raciocínio. Então, a gente tem sim que observar a realidade dentro das minhas circunstâncias atuais.
O que eu posso fazer aqui para exercer? Ai, Tati, eu gostaria de ser um professor universitário, né? Lá da Faculdade Federal e ganhar os meus 15 salários mínimos. Tá, beleza, mas qual é a circunstância? A circunstância é a seguinte, Tati, eu tenho uma graduaçãozinha aí, né? E o que eu tenho para o momento é a escolinha da esquina. Bom, então, filha, vai lá. Exerce, né, o teu talento, o teu chamado dentro das tuas circunstâncias, sem reclamar. Sempre colocando em primeiro lugar a primeira vocação. Independente do ambiente, sempre somos chamados em primeiro lugar para amar e servir, tá? Independente do teu trabalho, independente da tua área profissional, tu sempre vai conseguir amar e servir. Sempre vai ter uma pessoa ali do lado que tu vai poder perguntar: como é que eu posso te ajudar? Deixa que eu faço isso daqui. Deixa comigo. Tamo junto. Quando tu começar a exercer a tua primeira vocação, que é amar e servir, a segunda vocação ela vai começar a se tornar mais palpável, mais leve, mais possível, tá? Cria uma disposição no teu peito de servir. Essa é a primeira coisa, tá? Segundo lugar, tu vai começar a construir uma jornada. Eu não sei nem por onde começar, porque assim, ó, tô trabalhando numa coisa que eu odeio. Bom, trace um plano. Talento, chamado circunstância. E aí tu começa a executar com paciência. A gente tem que ter paciência para construir uma biografia que faça sentido. Larga este pensamento de curto prazo, porque isso não vai te trazer nada. Se tu começar a pensar assim, ó, eu vou fazer um cursinho aqui pra mim fazer não sei o que, ganhar aquele dinheirinho. Sabe quando que tu vai ser feliz? Nunca. Começa a dar o peso certo para as coisas importantes da vida. A nossa área profissional é muitíssimo importante. Ela só tá abaixo do casamento, minha gente. É assim, ó. Deus, família, né? E era profissional, minha gente. É isso que... são essas as coisinhas que a gente tem pra ser feliz, né? Então, assim, dá o peso correto. É uma coisa muito importante. Não tenha esta pressa. Pense a longo prazo, né? Faça um plano de 5, 10 anos pra te realizar profissionalmente. Começa agora. Tá bem? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração.